Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo. Este é o Carteira Inteligente, o programa semanal da CNN sobre investimentos e finanças pessoais. As notícias da economia têm deixado muita gente de cabelo em pé. O governo tem dado sinais que vai continuar gastando e há quem diga, inclusive, que o Brasil não vai conseguir cumprir o teto de gastos em 2021. O teto é aquela regrinha que prevê que o governo só pode gastar o que gastou no ano passado, mais a inflação. E isso começa a prejudicar os investimentos de muita gente. A Bolsa voltou várias casas e até a renda fixa começa a gerar perdas para alguns investidores. Para entender como se posicionar diante desse cenário, eu converso com o CEO da Rio Bravo Investimentos. Paulo Bielek, muito obrigado pela sua presença aqui no Carteira Inteligente. Eu que agradeço o convite. Por que o mercado está tão cauteloso? É preciso ter preocupação e agir para proteger os investimentos? O mercado está cauteloso porque ele começou a prestar atenção em algumas coisas mais detalhadamente. O que aconteceu nos meses que seguiram a correção violenta que a gente teve no começo do tema do vírus, do Covid, é que surpreenderam-se os agentes econômicos com a resiliência de certa atividade econômica. É claro que em alguns setores, muito mais do que outros, né? Alguns foram completamente dizimados, o setor de turismo, setor de serviços, assim, que depende da frequência das pessoas em lugares físicos. Isso a gente sabe que o faturamento dessa turma realmente sofreu brutalmente. Mas alguns setores de comércio eletrônico, por exemplo, coisas que conseguiam funcionar num ambiente de contenção das pessoas nas suas casas, então, especialmente tudo que dependia da internet, mostrou uma resiliência muito grande e até algum crescimento. Com isso, deu-se aquela revalorização nos mercados, que é fruto típico assim de um certo alívio, de talvez um otimismo renascido e a ideia de que tudo isso poderia talvez se resolver com bastante tranquilidade. O fato é que agora nós estamos nos momentos em que a gente está fazendo mais contas de qual a implicação disso tudo nas dívidas dos governos e como que isso vai ser pago no futuro, e todo mundo tem sempre que se perguntar isso, né? Se o governo está se endividando, de algum jeito ele vai ter que pagar isso lá na frente. E vai ter que pagar mais caro também para se endividar. E o que vai acontecer especialmente com esses auxílios às pessoas, né, de renda mais baixa, que num país como o Brasil faz uma diferença enorme na capacidade das pessoas continuarem consumindo, visto que nós de fato vivemos uma situação de desemprego muito, muito relevante no Brasil e no mundo. Essas questões começaram a serem vistas de uma forma um pouco mais assim cuidadosa pela comunidade de investimentos. Também no Brasil a gente tem uma questão assim de liquidez em mercados que eu acho que todo investidor individual deveria pensar. Nós estamos numa situação muito peculiar em que o giro do mercado aqui está dependente muito fortemente de pessoas físicas, porque o grande investidor institucional, e aí eu estou falando especialmente do mercado de bolsa de valores, o investidor institucional brasileiro, o fundo de pensão, o grande investidor, ele está não fora de bolsa, mas o que ele está posicionado é o que ele está posicionado, e o grande investidor internacional está notadamente ausente da bolsa brasileira. A gente viu esses números aqui recentemente de dinheiro saindo do Brasil e pouca atratividade para entrar. Então, a gente sabe que o tamanho da poupança privada brasileira é limitada e, no fundo, as ofertas de mercado de capitais dependem fortemente, neste momento, desta poupança privada. Mas agora que todo mundo está fazendo conta, é preciso se proteger, já que, por exemplo, o governo está sinalizando que vai continuar gastando? É preciso o investidor se proteger? Não, sem dúvida. A melhor proteção é a diversificação. O investidor deve, toda hora é hora de fazer uma alocação prudente de sua poupança, de forma diversificada. Quanto mais avesso ao risco, tipicamente a pessoa com mais idade, mais conservador. E mais conservador, tipicamente quer dizer menos bolsa. E mais conservador quer dizer também, tipicamente, mais renda fixa. Existe um pouco de peculiaridade nesse momento em que a Bolsa de Valores, ela, dependendo do que você comprar, e eu sugeriria fortemente que o indivíduo comprasse
fundos de gestores experientes, porém diferentes e com estilos diferentes, mas a Bolsa é também um protetor importante contra o grande risco que surge com esse hiperendividamento dos governos federais, que é a inflação, né? Uma forma dos governos, por assim dizer, pagarem a inflação, o seu endividamento, é permitirem que a inflação corroa o valor das suas dívidas. Se ele conseguiu se endividar de uma forma que permita isso, há uma tecnicalidade disso. Mas essa é a grande preocupação. E as ações de empresas que conseguem repassar preços, tipicamente são empresas grandes, empresas com um histórico forte, essas empresas podem ser um bom defensivo contra isso. Então, falando sobre diversificação, alguns espectadores e leitores do CNN Business têm reclamado que alguns investimentos em renda fixa, principalmente aquele atrelado à taxa Selic, está rendendo negativo, está dando um retorno negativo. Por que isso acontece e é um motivo de preocupação para quem está com esse tipo de papel na carteira? Veja, não foi só os fundos atrelados à Selic, né, que deram cotas negativas. O fato é o seguinte, quando o juro sobe, né, nos mercados futuros, há uma reprecificação a valor presente de toda aquela carteira de crédito que existe dentro de um fundo. E os fundos de crédito privado foram os que mais sofreram no começo da crise. Um fundo de baixo risco, mesmo que ele carregue papel de curto prazo, e que a Selic estando tão baixa, ele tem custos de operar. E aí esses custos também acabam jogando, às vezes, o fundo para menos do que a própria rentabilidade do seu papel. Então, é de fato um momento delicado. Só que o ajuste mais brusco que tinha para acontecer nesse mercado de fundos de crédito, na minha opinião, já aconteceu, que foi justamente naquele primeiro momento da crise. Eu acho que uma alocação com alguma diversificação em fundos de crédito privado, especialmente em fundos que carregam securitizações imobiliárias e bons créditos corporativos, é uma boa alocação. Tá, bacana. Então, a informação importante essa que o Paulo nos dá, que essa queda, essa rentabilidade negativa que muita gente está reclamando, inclusive no Tesouro Direto, na renda fixa lá do Tesouro Direto, é algo temporário e que o mercado tende a voltar à sua normalidade, ainda que com essas incertezas sobre as quais a gente está conversando. A Rio Bravo é muito forte em fundos, Paulo. Que maneira que o investidor pode, por exemplo, botar o dinheiro em caixinhas diferentes? Você mencionou imobiliários. Que tipo de fundo é adequado para esse momento em que há muita incerteza macroeconômica lá na frente? Eu acho que o próprio investidor faz bem de usar a sua inteligência natural de cidadão, né? Então, o mercado de fundos imobiliários, você pode ir na sua corretora online e facilmente ver como é que você compra através da corretora online cotas de fundos imobiliários. A vantagem dos fundos imobiliários é que eles são listados em bolsa, pagam uma taxa de administração muito baixa, eles são muito eficientes. Os maiores, eu olharia fundos relevantes, assim, com volumes acima de 500 milhões de reais. E que tenham uma especialidade setorial. E aí você exerce o seu próprio senso crítico com relação ao que você acha que é um bom carrego para o tempo que você vai ficar comprado naquele veículo. Eu fortemente incentivo a pessoa física a não girar suas carteiras de investimentos. E lembrar que o corretor, ele vai querer te fazer girar a carteira, né? Ele quer te oferecer um novo papel e que você venda aquele fundo que você acabou de comprar, porque a cada vez que você faz isso, está pagando corretagem para aquela instituição. Mesmo que a corretagem não está perceptível para você, de alguma forma, ele, ao te vender aquele papel, ele não está fazendo isso de graça. Então, ele é um tentador para você, como alguém quer te vender um doce, você quer ficar fisicamente legal. Então, você ouve porque você quer ter inteligência de mercado, mas seja prudente, não gire sua carteira muito. Mas um fundo imobiliário, digamos, para você carregar pelo menos um ano. Pelo menos um ano. E aí você pode pensar se você quer renda de imóveis de varejo de rua, que existem fundos bons para isso. Se você quer fundos que carreguem logística, estão um pouco caros hoje, porque criou-se sim, uma ideia de que, neste momento, o grande ativo é fundos de logística, porque as fábricas, né, elas não saíram dos lugares onde elas estavam, enquanto que escritórios deu-se um pouco mais de temor de que talvez os escritórios vão ser fechados. Esse temor já está se corrigindo, mas os fundos de escritórios estão mais baratos. Se você confia que o mercado de escritórios vai permanecer igual, ele nem precisa se recuperar grandemente.
basta que não aconteça nenhuma coisa dramática para baixo, você poderia comprar fundos de lajes corporativas, por exemplo. Mas também tem fundos que carregam ativos educacionais, por exemplo. Tem alguns fundos que se especializam em shopping centers também. Uma carteira que diversificadamente reflita o que você acha que é seguro para o prazo que você quer carregar é o que eu sugeriria que você fizesse. Bacana. 2 dicas muito importantes que o Paulo nos deu aí. Essa primeira é sensacional e eu acho que a gente tem que levar para a vida, que é a sua sensação, a nossa sensação sobre o que será do amanhã, da economia do país. Então, se a sua sensação é de que, não, ali os shoppings vão voltar a crescer, ou de que, por exemplo, a habitação residencial vai voltar a crescer, poxa, é ali que você pode colocar o seu dinheiro, já que você tem essa crença, essa percepção. Isso é muito importante para o investidor. E a outra dica é essa de ficar girando a carteira, às vezes, isso é muito bom para o seu corretor, mas pode não ser para você, porque o corretor acaba ganhando uma grana em cima disso. Para terminar, Paulo, na Bolsa, o que a gente falou de várias incertezas, o que falta para a Bolsa voltar a andar, voltar para os 100 mil pontos, voltar a subir como a gente estava vendo alguns meses atrás? Qualquer previsão de bolsa é um convite a depois você ser chamado a atenção de que você errou, porque é futurologia. Agora, eu não sou particularmente otimista no curto prazo com a valorização da bolsa, porque a bolsa brasileira vinha relativamente cara. Se a gente pensar, ela estava precificada quase como se tudo tivesse igual ao que era antes da situação da pandemia. Isso realmente, por mais que alguns setores tenham realmente se mostrado muito resilientes e algumas coisas despontaram como muito positivas, isso é irreal, né? Inclusive, todos os ativos brasileiros têm que ter sofrido porque, como eu disse, o governo brasileiro hoje está muito mais endividado. E o governo somos nós. De alguma forma, nós seremos tributados para pagar isso, ou na forma de um imposto direto, ou na forma de inflação, né? A gente sabe quão difícil, porém relevante, vai ser uma briga de foice entre o contribuinte e o Estado, mas quão importante seria reduzir o tamanho do Estado, aumentar a eficiência da máquina pública. Essa vai ser uma discussão aguerrida nos próximos anos no Brasil. Isso para a economia, evidentemente, não é o melhor. Então, necessariamente, a Bolsa, na minha opinião, merecia uma correção. Agora, o mundo todo vai ficar nos próximos tempos debaixo do guarda-chuva da pergunta das eleições americanas. Os Estados Unidos está indo para uma eleição de combate duro, de questionamento institucional. Muita gente vai se perguntar se uma eleição na qual os republicanos eventualmente percam, se ela será aceita, se ela será executada. Isso é uma crise que jamais foi vista, né, no exemplo da República Norte-Americana. E isso vai ser precificado, né? Isso vai afetar o mercado de câmbio, vai afetar o mercado de renda variável. Então é um momento, no curtíssimo prazo, de alguma preocupação com relação à Bolsa de Valores, na minha humilde opinião. Muito bem, olha. Então o Paulo deu dicas importantes aí. Cautela, há muitas incertezas aqui dentro, lá fora também com a eleição nos Estados Unidos. E aí a dica dele é diversificar, botar seu dinheiro em várias caixinhas diferentes. Eu agradeço muito Paulo Bilich, que é o CEO da Rio Bravo Investimentos, pela conversa hoje aqui no Carteira Inteligente. Obrigado, Naka. Para rever os nossos programas, você pode acessar cnnbrasilbusiness.com.br. Lá você encontra os nossos vídeos e também a versão do Carteira Inteligente no formato podcast, que também está em todos os principais agregadores de áudio. A gente volta na próxima semana, sempre para tirar suas dúvidas sobre investimentos e finanças pessoais. Fique ligado e até lá!